Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Tão bom estarmos novamente reunidos aqui, para juntos louvarmos ao Senhor, como temos feito até agora, e vamos continuar fazendo isso, exaltando o nome dEle, reconhecendo a presença dEle nos nossos corações, porque Ele é bom, como já foi dito, já foi cantado, em todo tempo Ele é bom, e Ele está conosco. E é sempre bom quando a gente se reúne aqui, quando o William me convida para estar aqui com os irmãos. E somos igreja, estamos juntos na presença do Senhor e o nosso desejo é continuar assim e cada vez mais estar buscando aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E muitas vezes isso é alguma coisa que a gente entende assim como distante, como difícil, mas não é. A vontade do Senhor é mais fácil de ser entendido, né? De saber qual é, né? É mais fácil isso do que colocá-lo em prática, né? E não há tanta vantagem em se ficar buscando, tentando entender o máximo possível, da melhor maneira possível. O importante, de fato, é, a partir daquilo que a gente já entende, a gente viver, a gente praticar. Então, mais uma vez, eu gostaria de ler um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que possamos não apenas entender a Tua palavra, mas guardá-la no nosso coração e praticá-la em nossas vidas. Amém. Essa é a vontade de Deus, desde antes, desde sempre, né? De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Aí eu faço aqui uma pergunta: por que é que Jesus veio ao mundo? O que é que você acha? Responde aí em uma palavra. Responde para quem está do seu lado aí. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio ao mundo? Por quê? Será que foi... Vamos ler João 3,16. Já foi dito aqui amor, né? E certamente João 3,16 é um versículo que muitos sabem de cor. E nessa versão diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que nos deu Jesus para que todos que nele crescem não morressem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Vida eterna, o que significa isso? Jesus veio para nos dar vida eterna. E o que é vida eterna? Quem melhor do que o próprio João, que escreveu isso aqui, explicar para a gente?
Então, João, mais à frente, no capítulo 17, no versículo 3, ele explica o que ele estava dizendo ali, para que tenham vida eterna. Então, no 17, versículo 3, ele diz: e esta é a vida eterna. Então, ele deixa bem claro, ele está explicando o que é. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos fazer essa conexão, porque é a mesma carta, é o mesmo evangelho, de João. Então está dizendo: vim para que vocês tenham vida eterna. E aí ele explica aqui, o que é vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam. Eu não sei você, mas por muito tempo, esse versículo, me remetia a uma expectativa de salvação da morte por causa dos meus pecados. Crer em Jesus para ter os meus pecados perdoados, para não morrer e, consequentemente, ir para o céu. Não é assim? Pelo menos esse era o meu entendimento. Creio em Jesus, os meus pecados são perdoados e eu não morro, eu vou para o céu. A minha morte não é mais uma morte eterna. Então eu estava muito associado a essa questão de salvação, de perdão dos pecados, de ficar livre do inferno, de ir para o céu. E isso é verdadeiro, Isso acontece. Realmente, Jesus tira o pecado do mundo, Jesus nos salva da culpa e do poder do pecado. Jesus nos habilita a chamar Deus de Pai, Jesus nos coloca na presença do Pai por Ele ser o próprio caminho. A gente reconhece e sabe disso. Mas aqui, João está colocando de uma outra forma, e de uma forma um pouco mais próxima, eu creio, daquela vontade inicial, original, a intenção de Deus quando criou a humanidade, que não era simplesmente livrá-los da morte eterna, livrá-los do mal, Até já havia preparado uma solução para isso, nesse aspecto, porque a palavra de Deus ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto, foi sacrificado, foi imolado antes da fundação do mundo. Então, isso já estava resolvido. Mas por que será que Deus enviou Jesus? Por que será que Jesus veio a esse mundo? Foi para perdoar pecados? Apenas isso? Quando Jesus chega, ele anuncia o reino, não é isso? Ele amava falar sobre o reino. Ele ensinava sobre o reino. E o que ele falava era o Evangelho, que simplesmente significa a boa nova, a boa notícia. Uma notícia nova, uma notícia verdadeira, boa e nova. Agora, eu pergunto, perdoar pecados, o perdão dos pecados, perdão pleno, completo dos pecados, era uma coisa que aqueles que estavam ouvindo Jesus não conheciam? O que vocês acham? Na época de Jesus, ou antes de Jesus, desde de Moisés, ou desde Adão, havia perdão de pecado? O que vocês acham? Certamente. A lei de Moisés preconizava ali todo o ritual para você obter perdão pelo pecado. Um pecado mais grave, um pecado mais leve, uma situação. E inclusive havia um dia por ano em que todos os pecados de Israel inteiro eram perdoados, porque eles sacrificavam um bode, no deserto, e ele assumia o pecado e a culpa de todo Israel, o hoje conhecido como o bode expiatório, é ele. Então, perdão de pecados não era novidade. Então não é disso que Jesus está falando. Você está me acompanhando?
Jesus está trazendo uma boa notícia, uma notícia nova. Os seus pecados estão perdoados. Novo? Isso aí, desde Moisés a gente já sabe. Não, vocês vão ter os pecados perdoados e vocês vão morar com Deus, vão morar com o Pai. Novidade? Pensa comigo. Não. Em todo o texto do Velho Testamento você encontra algum ensino, alguma preocupação com relação à vida após a morte no céu? Você não encontra falando disso. Estava claro na mente, no coração, na vida dos judeus, dos que estavam ouvindo Jesus ali no começo, que era uma coisa de direito deles, por serem filhos de Abraão, quando partissem para o seio de Abraão. Então, um judeu não ficava pensando, eu vou para o inferno. Não tinha isso. Essa não é uma ideia corrente. Não, eu sou filho de Abraão, o meu destino é o seio de Abraão. E Abraão está na presença de Deus, e eu vou estar na presença de Deus, com Abraão. Então, eles não tinham essa preocupação, entende? Então, mais uma vez, a novidade não era ir para o céu. Isso também já estava garantido, assumido, era uma coisa que eles presumiam, eles entendiam, não, esse é o caminhar natural das coisas. Veja que todas as promessas no Velho Testamento, na primeira aliança, elas estavam todas relacionadas com o aqui e o agora. Pode ir lá olhar. Tudo eram bênçãos que iam acontecer para o povo se eles cumprissem e guardassem a lei. Bênçãos de todos os tipos. Mas era para uma vida imediata, a vida que eles estavam vivendo ali. Não eram promessas futuras. Era até bênçãos de terem os seus dias prolongados na terra. Honra o seu pai e sua mãe. Aí você vai viver mais longamente. Vê que tem a ver com esse mundo, com o dia a dia, com a vida presente. E isso, em Jesus, ganha muito mais centralidade, ganha muito mais força e muito mais presença, porque ele veio para estar aqui e viver aqui, e se envolver com pessoas aqui, no dia a dia. Não era alguém que veio para falar de uma coisa que ia acontecer lá no futuro. Essa não era também a preocupação inicial de Jesus, ou primordial de Jesus, mas sim o momento presente. O que você está fazendo agora? O que você pode fazer agora? O que você experimenta agora? Tudo é assim, é para agora, é para esse momento. Não deixa para depois. Não espere, é agora. E o João fala, conhecer a Deus é a vida eterna. Então a preocupação de Jesus, e que João entendeu por ser um dos mais próximos, mais íntimos ali na caminhada com Jesus, no dia a dia, João entendeu isso. O que Jesus estava trazendo era a vida eterna. E vida eterna não é apenas viver para sempre na presença de Deus no céu, mas a vida eterna é conhecer a Deus. Você sabia que o maior desejo, o mais profundo, o mais íntimo desejo que tem no seu coração e no coração de todo ser humano é o desejo de conhecer a Deus? O ser humano tem esse anseio, está lá dentro. Muitos não sabem, essa é a verdade, não foram despertados e tentam saciar esse anseio, esse desejo com outra coisa qualquer, seja o que for. Mas a única coisa que de fato preenche esse vazio, esse anseio, é o conhecimento de Deus. Deus nos fez assim. Sem Ele, sem a presença dEle, sem o conhecimento dEle, nós somos incompletos. Então esse desejo está ali, de conhecê-lo. E nós somos chamados, então, para conhecê-lo. Para conhecê-lo. E como conhecer Jesus? E como conhecer Deus, que é Jesus, né? Olhando para Jesus, né? Pai e o Filho, é o Jesus que chama Deus de Pai. Vamos conferir
em João 14, no versículo 8. Vou botar umas páginas aqui. Aliás, o versículo, vamos ler antes, do 6 até o 8. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, que Jesus acabou de falar e Filipe acabou de não entender. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já nos basta. Jesus acabou de falar isso e ele não entendeu. E Jesus responde, versículo 9: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Filipe, estou aqui, como é que você está perguntando como vê o Pai? Olha para mim, quem me vê, vê o Pai. Você está entendendo? Eles tiveram uma enorme dificuldade de entender isso, de perceber, porque era uma coisa muito grande. Alguém se colocar numa posição de falar assim, eu sou Deus, é isso que Jesus está falando. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a imagem de Deus, eu sou o próprio Deus. Quem quer ver Deus, olha para mim. Veja que é num contexto de um povo que tinha um cuidado com a lei e no qual o nome de Deus nem era pronunciado. Nem se sabe qual é a pronúncia correta, porque não falava o nome de Deus. Deus não se mostrava, ninguém viu Deus, nem Moisés viu a face de Deus. Quando teve um momento com Deus, assim, Deus passa com a sua glória e Moisés vê pelas costas, né, numa linguagem figurada assim. E aí chega um e fala, olha para mim que você vê Deus. É muita coisa, não é simples para entender. Mas Jesus estava dizendo claramente, quem me vê, vê o Pai. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, faz essa afirmação também. Vamos lá. Hebreus 1. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, é a exata expressão do seu ser. Quer declaração mais precisa, mais clara? Exata. Como é que é Deus? Um velhinho, barbudo, ranzinza, sentado num trono? Não. Se Jesus não era assim, ele é a expressão exata. Olha aqui, vamos ler antes do versículo 1 até o 3, aí de Hebreus, porque fala da importância de olharmos para Jesus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, coloca Jesus nesse status, nessa posição inigualável, acima de todos. Não há nome como o nome de Jesus, não há pessoa como a pessoa de Jesus, porque Ele é Deus, é a exata expressão de Deus. Então, ninguém é maior do que Deus. Então, vamos lá, recapitulando.
Jesus veio para nos dar vida eterna. Vida eterna é conhecer Deus. Conhecer Deus eu não vejo, porque Deus é Espírito, eu não consigo ver para conhecê-lo, para estar com Ele, na presença dEle. Jesus resolve isso, porque Jesus é a exata expressão de Deus, certo? Então, se eu quero conhecer Deus, o que eu tenho que fazer? Conhecer Jesus, certo? Perguntar de novo, guarda isso. Conhecer Deus, eu tenho que fazer o quê? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Aí a gente tem o privilégio da palavra de Deus, que nos fala de Jesus, do princípio ao fim, porque se eu ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, com esses olhos de quem está buscando Jesus, e com os olhos do próprio Jesus, que nos deu o entendimento do que está escrito, a gente começa a conhecê-lo. Então, esse é um ponto importante, fundamental, mas provavelmente não é o primeiro para o conhecimento dele e nem é o último, porque antes da palavra você conheceu Jesus sem a palavra, e porque depois da palavra você continua conhecendo Jesus sem necessidade do texto, do livro. Está entendendo? Por que você conheceu Jesus antes da palavra? Porque você conheceu pessoas antes de conhecer o livro. Foi através de alguém que você teve acesso ao que a Bíblia ensina. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, alguém distante, não importa, mas alguém de alguma forma foi um canal, um instrumento para mostrar Jesus para você, para te conduzir à palavra. Há exceções? Num país onde Jesus não está presente, isso acontece de uma forma indiferente, porque mesmo nesses lugares, a presença de Jesus se faz sentir pelo amor. Então, vamos dizer que num país muçulmano, num lar muçulmano, um filho que não teve nenhuma herança bíblica, se depara com a palavra de Deus, entende pela ação do Espírito, mas com certeza esse entendimento pelo Espírito vai estar muito vinculado ao amor que ele tem recebido de alguma forma, porque para experimentar esse amor de Deus a gente precisa de pessoas, não tem outro caminho. Para conhecer Jesus eu preciso de pessoas. Vamos ler mais esse texto em Mateus, no capítulo 25. Jesus deixa bem claro como conhecê-lo, pela palavra, pelo amor que nos leva à palavra, mas também, aqui fica bem claro, ele não deixa dúvidas sobre como conhecer Jesus, como reconhecê-lo, como estar com Ele. Mateus 25, a partir do 34. 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Vejam. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. Olha isso, a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quer conhecer Jesus? Encontra com Ele. Quer encontrar com Jesus? Encontra com, mesmo que seja o menorzinho dos irmãos dele.
Isso é muito claro, queridos. Eu sei que a gente pode conhecer Deus e Jesus, e nos é ensinado de alguma forma, nos cânticos, no louvor, na igreja, numa ação espiritual, proximidade de Deus. A gente até cantou aqui, abre os olhos do meu coração, quero te ver. E a gente normalmente canta isso de olho fechado, né? Mas abre o olho e olha para o lado. Você está vendo? Quer ver Jesus? Vira para o lado. Ou a palavra é mentirosa? Né? Eu posso mentir, porque eu não sou Deus, e eu sou um homem e sou falho. Mas a palavra não mente. E Jesus não mente. E aqui está dizendo, eu lhes digo a verdade. Então Jesus está falando a verdade. A palavra de Deus traz a verdade. E está dizendo o quê? Quando vocês fizerem isso a um desses pequeninos, um dos meus menores irmãozinhos, estão fazendo a mim. E olha o que diz o 45. Se vocês não fizerem, vocês não estão fazendo a mim. Né? Às vezes assim, o impacto de não fazer é mais forte. Jesus com fome e eu não dei comida? Jesus com frio e eu não fui agasalhar? Jesus preso e eu não fui visitar? Quando que eu fiz isso? Sempre que tiver aí um jogado, né, na calçada, sem roupa, com frio, com fome, e você não faz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você não serviu e não ajudou Jesus. Eu falo isso com todo o tremor que tem, com toda a dificuldade de encarar um mundo e uma sociedade com tanta necessidade, com tanto enfermo, com tanta violência, com tanta maldade, com tanta coisa ruim. Mas é por isso que somos muitos também. Porque de alguma forma a gente pode mitigar a dor de alguns. Talvez não de todos, mas quem está ao nosso alcance, com o nosso esforço, né? com o nosso recurso, com a nossa possibilidade. Nós não somos chamados para resolver o problema do mundo inteiro, mas para amar o nosso próximo. Para amar o nosso próximo. Então, por que Jesus veio? Jesus veio para nos dar vida eterna. E a vida eterna é conhecer Deus. E por que Jesus morreu na cruz? O que você acha? Qual a razão? A gente já comentou aqui que perdão dos pecados já tinha um método, já tinha uma forma, não era uma novidade. O que houve de novo nisso, na morte de Jesus na cruz? Importante lembrar que ela foi definitiva, suficiente. A partir daquele momento não haveria mais necessidade de sacrificar animais algum, porque ele assume esse sacrifício diante do pecado da humanidade. E Jesus perdoa a todos. Uma das orações de Jesus, uma das palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa a eles porque eles não sabem o que fazem. O que vocês acham? O Pai perdoou ou não? Perdoa quem? Todo mundo. Os que estavam ali, os que estavam chorando com ele, os que estavam perseguindo, os que apedrejaram, os que cuspiram, os que feriram, os que o crucificaram, os que mandaram crucificar. Perdoa. Perdoa a todos. Eu creio que o Pai ouviu. Eu creio. Aí é uma questão de você crer ou não. Que tanto o ladrão que disse que ele era o Senhor, quanto o que não disse, receberam o perdão. O que a gente tem com certeza é que o que disse e reconheceu foi, naquele momento, naquele dia, estava com ele no paraíso. Ao outro não é dito isso, mas que foi perdoado. E aí, ser perdoado por um Deus misericordioso, para mim, é enorme, porque a gente só pode esperar coisa boa do nosso Deus. Mas ele morre na cruz, primeiro por isso, e segundo, e esse é o ponto que eu queria deixar mais assim destacado nessa manhã para nós, é o exemplo. É o exemplo
que foi aquilo ali na cruz? Já veio por amor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o próprio Filho diz o quê? Eu entrego a minha vida, eu a dou, ninguém a tira de mim, voluntariamente eu entrego. Não é dádiva, é amor, é exemplo. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. E o que a gente, olhando para Jesus e vendo esse exemplo, percebe? Que essa é a vontade de Deus. O primeiro texto que a gente leu. Deus nos predestinou para sermos conforme o seu Filho. Porque esse é o grande, eterno propósito de Deus, né? Uma família de muitos irmãos, todos semelhantes a Jesus. Uma família, muitos filhos, muitos irmãos, semelhantes a Jesus. Então, o exemplo precisa e deve ser observado nesse momento. Amar de uma forma diferente. Jesus diz, em João 13, voltamos para o João, hoje a gente está mais lidando no João, João 13, 34. Olha o que Jesus diz aqui. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Novo mandamento vos dou: como eu vos amei, vocês devem amar. E como é que Jesus nos amou? Dando, se entregando, completamente, 100%, sem ressalvas. Ele se deu, ele se esvaziou da sua divindade, né? Ele abriu mão dos seus atributos, como diz lá em Hebreus. Assume a forma humana, a forma de homem. Isso a gente não tem entendimento para uma coisa desse tipo, né? O Criador se transformar na própria criatura, de si, né? Reduzia tanto, é uma prova de um amor tão grande, porque fez isso por amor. E veja, eu quero insistir nisso, não apenas esse amor para nos tirar do inferno, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar da morte, porque não era esse o plano original. A cruz, pensa na cruz como um atalho para o caminho, né? Vamos pensar assim, nós estamos aqui e Deus traça um plano que é uma linha para o alto, que é Jesus, da nossa criação até Deus. Mas no começo aqui a gente cai e sai do caminho. Aí vem a cruz, vem Jesus e mostra a volta para o caminho. Mas eu caí, volto para o caminho, o que eu tenho que continuar? O caminho. Mas esse trecho da queda para a volta do caminho é tão fantástico, tão maravilhoso, tão empolgante, tão, né? Somos salvos, somos resgatados, somos libertos. A gente canta e louva e fala o tempo todo disso, de quão grande é a nossa salvação, de como Ele mudou a nossa vida, de como Ele nos amou, nos perdoou, nos colocou de volta no caminho, que a gente esquece do caminho. Vamos seguir o caminho, isso ficou para lá. A cruz, é o atalho, esse trechinho, nos permite seguir o caminho. Vamos em frente, vamos seguir. E aí ele fala aqui, né, nesse versículo, novo mandamento. Novo mandamento. Esse mandamento tem a ver com esse caminho que eu estou dizendo. Mais uma vez, aqueles que estavam ouvindo Jesus poderiam dizer o seguinte: qual a novidade? Que mandamento novo é esse? Amar uns aos outros? Espera aí. Abre aí a sua Bíblia, Levítico 19, 18. Esse é o último versículo que a gente vai compartilhar hoje. Levítico 19, 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Posso ter. Acho que eu anotei errado.
Não, isso mesmo, 19, 18. Não procure vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Será que você lembrava que no Velho Testamento tinha esse ensino? Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente lembra que Jesus falou isso, né, várias vezes, e Sermão do Monte e tal. E como é que ele está dizendo aqui, em João 13, 34, um novo mandamento vos dou? Qual a diferença desse texto de Levítico para o texto de João? Põe aí de novo João, para você ver a diferença. João 13, né? 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como eu vos amei. Né? E Jesus fala no sermão: amar o próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo era o mandamento. O novo mandamento é amar o próximo como eu vos amei. Não simplesmente como a si mesmo, como eu vos amei. Entendeu? Como eu vos amei, você deve amar o seu próximo. É assim que a gente conhece Jesus. É assim que a gente sai do atalho, retoma o caminho, para um dia sermos completamente como Jesus, que esse é o nosso destino final. Somos predestinados para sermos como Jesus. Foi para isso que Deus nos fez, para compartilhar conosco o seu amor, a sua presença, a sua comunhão. Sermos essa grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Pai Santo, mais uma vez te agradecemos, porque a tua palavra foi lida e porque temos certeza que a tua palavra encontra lugar nas nossas mentes e nos nossos corações. E mais uma vez pedimos para que ela de fato permaneça, que aquilo que não é teu, que não vem de ti, que é simplesmente alguma construção humana, alguma tradição humana, seja removido e que haja metanoia, que haja mudança na nossa mente, para que a gente experimente essa vontade tão boa, tão perfeita e tão agradável, o teu desejo de sermos como Jesus. E que, olhando para Jesus e com o Espírito dele, possamos praticar essa vontade, possamos seguir em frente, possamos te conhecer, sabendo que esse é o desejo que está no fundo do nosso coração e que é por isso que o Senhor nos fez, para experimentarmos a comunhão na tua família maravilhosa. Muito obrigado, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém.